A gente vai parar. Mas eu quero começar aqui. A gente nem vai passar muito tempo olhando pra essa imagem. Ontem, o Estadão colocou um editorial para reclamar do Lula. Reclamar da GLO, que o Lula resolveu, né, colocar em prática. A GLO metigela, né, que só vale aeroporto, porto e tudo mais. E aí, como de costume, o Estadão sempre faz uma matéria sobre Lula para bater em Bolsonaro. É o padrão deles. E como de costume também, eu sempre falo, e acho que a maior parte das pessoas tem essa convicção, o Estadão é um dos porta-vozes da terceira via, né, dos liberais. Liberais tipo Armínio Fraga, né? E isso tem uma origem, tem a raiz. A gente vai falar muito disso, de raízes, de origens. Vocês aí que olhem pro Brasil, se questionam, inclusive, sobre o poder judiciário, sobre algumas coisas que acontecem no Brasil em termos de judiciário, e aí, será que... E aí, o que a gente vai... Pra onde que vai parar? A gente vai ter, talvez, algumas respostas. Mas vejam só. A Atsuki fala assim, ó. A tática do Estadão não é criticar o Lula, mas continuar criticando o Bolsonaro usando o Lula. Só não falam quais foram as confusões que o Planalto fez com as Forças Armadas. E fala assim, ó, é uma verdadeira lástima que depois de 4 anos de bolsonarismo, com o Palácio do Planalto fazendo todas as confusões possíveis com as forças, que todas as confusões. O que foi que aconteceu no governo Bolsonaro? Que ele nomeou ministros? Que ele nomeou secretários que vieram das forças? Foi por causa disso? O que foi que eles fizeram ao longo de 4 anos, em termos práticos, que não foi pura retórica? Mas guarda isso na cabeça. Guarda isso na cabeça, que você vai ver onde é que a gente vai chegar. E a gente começa aqui. Esse foi o post que eu vi, eu falei, nossa, isso aqui eu sei que se eu... Dá pra traçar uma linha, isso é uma história muito boa. Tava lá no Twitter, vi esse perfil, verde e amarelo, bem sugestivo, né? Relembrando as cores do Brasil, que tá fora de moda. O avô da FHC foi quem entregou a carta de deposição ao Dom Pedro II. FHC. Gente, ex-presidente do Brasil. O avô dele aparece na deposição do nosso antigo imperador. E ali tá uma nota, né? Há 132 anos, por pouco, Pedro II, né? Por sugestão do avô do FHC. Lembra o historiador Laurentino Gomes. Vamos tentar entender um pouquinho disso, bem rápido. Você pode ver aqui, né, uma matéria de 2013, da Veja, falando sobre essa descoberta do Laurentino Gomes. O avô do FHC propôs, né, dar uma metralhada aí na família real. Em entrevista sobre o livro 1889, o jornalista Laurentino Gomes comenta as contradições que marcam a troca do regime monárquico pelo republicano no país. Fala do perfil aguerrido do brasileiro e principalmente do avô de Fernando Henrique Cardoso, Alferes, que propôs, né, tratar de um jeito muito ruim caso a família real resistisse ao exílio. Então, talvez a família real não foi embora por livre e espontânea vontade, né, mas por livre e espontânea pressão. Aí, para ter um pouco mais de entendimento do que é que o Laurentino Gomes quis falar, em 2021, ele fez uma thread no Twitter, mas depois ele desativou a conta, então a conta dele não tá mais ativa, mas a thread dele ficou registrada na revista Fórum. Tá ali, ó. Laurentino Gomes, avô do FHC, sugeriu, né, pra com as balas aí com Dom Pedro. Laurentino lembra que neste dia 15 de novembro de 1889, há 132 anos, Pedro II escapou por pouco, né, de perder a vida diante de um pelotão por sugestão do avô do FHC, Alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso. Segue abaixo o trecho publicado. E aqui foi o que o Laurentino Gomes escreveu na época no Twitter. Às 11 horas da noite de 6 de novembro de 1889, um grupo de militares se reuniu na casa do tenente-coronel Benjamin Constant, professor de matemática da Escola Militar da Praia Vermelha, do Rio de Janeiro. O objetivo era tratar dos preparativos para a derrubada da monarquia. Entre eles estava o Alferes Joaquim Inácio Batista Cardoso, avô do FHC. Na conversa, todos se manifestaram, blá blá blá. A certa altura, Benjamin Constant mostrou-se preocupado com o destino do imperador, o Dom Pedro II. O que devemos fazer com ele? Pergunta o Benjamin Constant. Exila-se, propôs o avô do FHC. E se ele resistir? Indagou o Benjamin. O avô do FHC falou: bem. Benjamin assustou-se com tamanho sangue frio. Oh, senhor é um sanguinário. Ao contrário, devemos rodeá-lo de todas as garantias e considerações, porque é um nosso patrício muito digno. Para a sorte de Pedro II, no dia 15 de novembro, haveria de prevalecer a posição do Benjamin Constant. E aí, todo mundo sabe um pouco da história, né? Veja que engraçado. A história do Brasil começa a ficar... Vou até mudar pra cá. A gente comentou recentemente da Fundação Ford. Qual foi um dos principais pontos que eu tentei levantar ao longo do vídeo? Fernando Henrique Cardoso, ele não surgiu do nada. Fernando Henrique Cardoso não virou um político do nada. No dossiê da Fundação Ford, você vê ali naquele momento que, em 69, Fernando Henrique recebeu uma doação de centenas de milhares de dólares. Foi quando ele abriu lá o SEBRAP. Imagina na computação da época quanto não foi essa doação. O que você vê nos dias atuais? Um conglomerado de ONGs atuando no Brasil, tentando promover políticas públicas, isso, sites, blogs, etc. E vez ou outra, algum ongueiro ganha destaque. Às vezes eles nem querem mais ocupar cargos legislativos. Às vezes eles vão para ministérios, secretarias, como você vem observando, né, o que o Lula tá fazendo. Às vezes, eles até conseguem sentar na ONU. Veja, a Ilona Zabó. Então, você vê que é algo relativamente similar que a FHC fez na década de 60, que os zongueiros fazem nos dias atuais. Só que a FHC, ele realmente não é um qualquer, um menininho estudioso que brilhou. Imagine a preeminência, a importância do avô, do Fernando Henrique Cardoso, ele participar daqueles eventos. Então, ao mesmo passo que tem todo esse apoio internacional, a história do Brasil, e vocês vão começar a ver a partir de agora, ela é bem marcada por disputas familiares. O Brasil vive uma oligarquia familiar, até os dias atuais. Pra quem fala, não, no passado, né, a gente surge com as capitanias hereditárias, né, dando aqui, e parece que a gente segue até hoje com as capitanias hereditárias. Não são mais 13. Agora tem cada um com seu feudozinho, mas no final do dia, são nomes que vão se repetindo ao longo da história brasileira. E às vezes quando o nome muda pra outra família também conhecida, mas a forma de atuar é quase sempre a mesma. E vamos lá que agora